Sou Tânia Paredes, professora de matemática, e hoje, na aula do 6º ano, vamos dar continuidade à unidade de medidas, tá? Então, todos sejam bem-vindos ao nosso canal. Lembrando, nossas aulas são digitais, vocês assistem agora ao vivo pela televisão, podem assistir no seu computador ou no seu celular. Para isso, a gente precisa baixar o aplicativo que vai estar aqui embaixo no QR Code para vocês capturarem. E se vocês forem um pouquinho lento como eu nunca consigo, vai na loja dos aplicativos do seu celular e baixa o Educa Recife. Por que é importante estar com o aplicativo? Porque com o aplicativo, você, aluno da Rede Municipal do Recife, pode interagir conosco. Por quê? Através da onde? Agora ao vivo, no chat. E hoje, quem está aqui me prestigiando, porque tem um professor desse no chat a essa hora da manhã, é realmente um privilégio. Professor Pedro. Bom dia, pessoal. Seja muito bem-vindo a essa aula maravilhosa da professora Tânia de matemática para a galerinha aí do 6º ano. Estou aqui a postos, de olho no chat, para mandar as dúvidas aí para a professora e fazer os comentários também em relação à aula. Só uma observação, professora, a senhora fala muito lindo o QR Code, não sei falar não. Para mim é QR Code, a professora fala top o inglês aí, viu? Show de bola. Que é isso, Pedro? Bora lá. Bom, hoje é medida de comprimento e outras medidas também. Mas não se esquece, tá? Vocês têm o YouTube também para assistir numa playlist enorme com várias aulas. Que até a medida de comprimento você também pode assistir com outro professor. Bom, e essa medida de comprimento, gente? Aí você está vendo alguém, ou um marceneiro, ou a própria pessoa fazendo uma reforma em casa. É uma coisa que vocês já viram, tenho certeza. Alguém medindo alguma coisa para fazer uma reforma. Bom, como é que eu sei que essa medida vai ser exatamente a medida que eu tenho que comprar, por exemplo, uma porta? Ora, essa medida é padronizada. Antigamente, um pouquinho de história da matemática, antigamente, cada povo tinha sua medida. Às vezes era 1 polegada. E o que era 1 polegada? Era o tamanho do polegar do rei. Então, se o rei fosse magrinho, baixinho, ia ter uma medida. Se ele fosse grandão, ia ter outra medida. Então, essas medidas, elas não eram, como é que eu digo, exatas, dependendo da região. E isso dificultava, né? Dificultava as trocas, dificultava até a conversa. Só tinha a polegada, professora? Não, tinha o palmo, tinha o pé, tinha uma série de outras medidas. Mas todas ia depender do lugar, porque ia depender da medida do rei. Anterior a essa época do rei, que era normalmente Idade Média, você tinha padrões de medidas diferentes definidos pelos povos. Como eles não eram um mundo globalizado, era mais difícil eles interagir, esse problema só veio ser um problema de fato quando eles começaram as viagens e eles se comunicavam. Por isso, gente, as medidas foram padronizadas, tá? Aqui eu tenho esses dois exemplos, que um eu já falei, e o outro é um alfaiate ou uma costureira tirando as medidas do corpo da pessoa. Todo mundo já viu isso. Professora, e esses desenhos que estão embaixo? Aqui eu tenho uma régua, aqui eu tenho o transferidor, aqui eu tenho um compasso. O compasso mede ângulos, tá? Você transfere uma medida de ângulo com exatidão. Transferidor vai medir qual é o ângulo, a medida do ângulo. Bem, visto isso, foi padronizado. Aqui são as unidades de medidas.
O mundo inteiro usa elas, tá? Esse metro, que é aqui a do centro, é a mais usada. Ora, a gente já falou sobre isso. Lembra que eu falei, quando eu falei da altura de Neymar, que era 1,75 m, por isto eu precisava da medida do número fracionado, não é isso? Eu não tenho uma altura de uma pessoa, 1 metro, 2 metros, 3 metros, eu não tenho isso. Por isso que eu precisava da fração do metro. E aqui, por que essas medidas todas? Né? É como uma amiga minha me disse, olha, a melhor maneira de explicar para que eu tenho quilômetro é, já imaginou você medir de Recife até Caruaru em metros? Pode? Pode. Essas são as medidas padrões. O que vai acontecer? 1 quilômetro, a gente está no sistema decimal, né? Multiplique por 10, vai dar 10 hectômetros. Multiplique por 10, vai dar 10 decâmetros. Multiplique por 10, 10 vezes 10, 100, né? 100 vezes 10 para ir para metro, vai dar 1000. Então, 1 quilômetro tem 1000 metros. Tá bem? E todos eles é o mesmo sistema. Ah, tá, professora. E para eu passar de metro para centímetro, né? Ora, 1 metro, vamos pensar em 1 metro. Esquece ali, porque senão vai ficar um número muito grande. E o que importa aqui é que vocês entendam que nós estamos no sistema decimal e que essas passagens são todas multiplicando por 10. Então, 1 metro vai ser 10 decímetros. 1 metro vai ser 10 vezes 10, 100 centímetros. Isso você vê muito nessas réguas de medir. Aqui você pode medir tanto a porta, tanto o que você quiser. Tem aquela fita métrica, né, métrica que é mais molinha do costureiro, do alfaiate. Então, normalmente você está medindo ali dentro de 1 metro, aquelas fitas normalmente têm 1 metro, 1,5 metro no máximo. Tá, gente? E milímetros. Milímetro é uma coisa tão miudinha, tão miudinha. E vai importar? Vai. A gente está no mundo da tecnologia. Ora, essa tecnologia, quando você pega um celular, é bem pequenininho, que, na verdade, já se usa outras medidas. Mas o sistema estabelecido padrão, que a gente mais estuda, é esse aí. Professora, vai conhecer os outros? Vai, num outro momento. Então, aqui eu trouxe um exemplo de transformação. Eu tenho 28 metros. Gente, eu já disse para vocês, e é muito importante vocês nunca esquecer, nosso sistema é posicional. E aqui eu vou ler 28 metros, mas o metro vai ser a última casa. Então, o 20 é o decâmetro e o 8 está no metro. Por isso que eu vou ler metro, porque é a última casa. A gente já falou sobre isso quando a gente falou 10 centavos, né? Se referindo a 10 centímetros na conversão do dinheiro. Ora, como é que eu transformo 28 metros para centímetro? Vezes 10, 280. Vezes 10 novamente, 2.800 centímetros. Essa tabela é uma tabela de apoio muito legal. Posso fazer sempre? Pode, mas vai ter uma hora que você não vai mais precisar usar ela, você já vai fazendo as multiplicações por 10. Tem algum comentário, professor? Ai, professor, eu queria falar bem muito. Pessoal, a professora, a gente como professor de matemática, né, a gente fica observando, né, a sequência didática adotada em relação ao processo aí de ensino e aprendizagem. Você precisa notar que essa questão da unidade de medida de comprimento, ela é utilizada justamente com essa necessidade que a professora Tânia falou, tá? Então, por que a gente tem essas unidades de medidas aí? Para facilitar a escrita, certo? Quando for futuramente, você vai estudar também, por exemplo, a ideia de notação científica. Você vai verificar que existem números que são muito grandes,
ou números que são muito pequenos, mas mesmo assim eles são compostos por vários algarismos. Então, em vez de você escrever um número gigante, certo? Você faz a abreviação. É a mesma coisa, por exemplo, de a gente dizer aí que a população mundial é de aproximadamente 7,6 bilhões de habitantes. Como é que você pode escrever esse número? Você pode escrever, você bota o 7 e o 6, mais um bocado de zero. Ou você pode colocar 7,6 e o nome, bilhões, certo? Então é justamente essa ideia de abreviação que a gente utiliza essas unidades de medida de comprimento. Pois é, Pedro. Como o Tânia falou. Essa questão de abreviação, a gente já vem vendo, quando a gente soma diversos números repetidos, a gente transformou para a questão da multiplicação. Isso, perfeito. E nas próximas aulas, vocês vão ver a transformação da multiplicação para a potência, que tem a ver muito com o que Pedro está falando aí, que é um assunto que, olha as ligações, não tem nada separado. Então, vamos para o próximo exemplo. Vamos dizer que eu tenho 5,9 decímetros. Ora, onde é que está a minha unidade? 5. Então, é 5 que eu vou botar no decímetro. Eu boto a vírgula e boto 9. E eu quero ir para onde? Eu quero ir para o metro. Se eu quero ir para o metro, o que é que eu faço? Essa vírgula passou para cá. E como eu não tenho nada para colocar aqui, eu boto nada. Então, 5,9 decímetros é 0,59 metros. Gente, percebam que a passagem do menor para o maior, eu estou fazendo o quê? Eu estou dividindo. Antes eu tinha 5 unidades, mas era no decímetro. Quando eu passei para o metro, eu dividi por 10. Por isso que ficou 0 unidades, tá? Então, R$5 dividido para 10 meninos vai dar R$1. Mas vamos pensar em R$1 dividido para 10 vai dar 10 centavos. Então, é essa a ideia aqui. Se eu for do menor para o maior, eu vou dividindo. É o inverso, né? A multiplicação é o inverso da adição. Bem, mas a medida de massa. Ora, medida de massa. Pense. Nosso peso, né? Mas tá aqui a balancinha para o nosso peso. Por que eu botei um peso de mala? Porque agora, quando você vai viajar, você tem que saber que só pode levar 20 quilos. Tem lugar até que é menos, tem lugar até que não pode levar mala, você tem que pagar. Aqui é uma balança para medir a mala. E aqui uma que é mais usada, esse sistema de massa que vocês mais conhecem, é pesar alimento. Seja na feira, seja no supermercado, seja em casa. Em casa, na verdade, a gente que cozinha vai meio no olhômetro, né? Mas as receitas, está tudo lá com um pezinho. Então, essas medidas padronizadas permitem que eu, por exemplo, diga que 1 quilo de laranja vai dar tantos reais. E antigamente, antes de ser padronizada, você ia medir pela unidade. E às vezes não era justo. Às vezes você tinha uma laranja grandona e uma laranja pequenininha e você ia pagar a mesma coisa. Tá, gente? Então, veio da mesma maneira do metro, nós temos o padrão do grama. É o grama, tá, gente? É quilograma, hectagrama, decagrama, grama, decigrama, centigrama, miligrama. É exatamente o mesmo sistema do metro. Olha como é simples. Então, para eu passar do quilograma para o grama, eu vou multiplicar por 10 cada casa. Ora, então se eu tenho 1 quilo, que a gente nunca fala quilograma, vezes 10 dá 100, aqui dá 10, vezes 10 dá 100, aqui dá 1.000. Então, 1 quilo é 1.000 gramas. Por que eu fiz essa passagem direta? Porque é o que mais a gente trabalha, é de quilo para grama, tá? No supermercado, quando a gente vai comparar, você quando vai comprar uma coisa, se o pacote, quantas gramas tem?
é o mesmo de um pacote de 5 gramas, aí você tem que fazer todas as continhas para ver se vale a pena comprar o pacote menor. Então, e o exemplo, 28 quilos. Professora, a senhora botou tudo na mesma casa. É porque o nosso padrão, a nossa escala, as unidades de medida, é padronizada do quilo até o miligrama. Aí, como não tem fora, eu coloquei aqui. Lembrando que, se houvesse, se a gente acrescentar, o 2 vai para a próxima. E aqui fica o 8. E eu quero para grama. Olha só. Vezes 10 dá 280, vezes 10, 2.800, vezes 10, 28.000 gramas. E esse exemplo aqui, se eu tenho meia grama, professora, 0,5, não é o 5 que eu vou ler, não, gente, é na unidade. E a minha unidade é 0. Então, eu tenho 0,5, que é a mesma coisa da metade, tá? Então, para eu ir para miligrama, vezes 10, 500 miligramas. Então, meia grama é a mesma coisa que 500 miligramas. Da mesma maneira, meio quilo, olha que a gente está muito acostumada com isso na feira, quero meio quilo. Quantas gramas são isso? Vezes 10, são 500 gramas. Tá, pessoal? Medida de capacidade. Professora, por que a senhora não está falando volume e está falando capacidade? Gente, na próxima aula eu vou explicar essa diferença de volume e capacidade. Eu vou só dar um spoiler, que é, o volume é você medir a capacidade mais a embalagem ou o recipiente que está aquele líquido, tá? Então, aqui, quando você está vendo aí esse tanque que tem a boia, a capacidade é quanto de água cabe dentro. E o volume? O volume eu ia ter que medir as paredes, eu ia medir por fora, tá? Eu ia incluir as paredes externas. Então, o volume eu ia precisar pegar aqui, aqui, e fazer uma medida que não é litro. A gente iria trabalhar em decímetro cúbico ou metros cúbicos, a gente vai ver isso na próxima aula. Por que é tão importante essa questão da medida de capacidade? Você sabia que a gente deveria tomar entre 2,5 litros e 3 litros por dia para hidratar? Então, essa quantidade, se você for tomando sem medir, você não vai saber quanto você tomou. Aqui eu coloquei a vacina, né? A injeçãozinha que dá a vacina. Por que é tão importante? Veja, quando você pegava aquele frasquinho da vacina, nós todos estamos na pandemia, mas estamos, graças a Deus, sob controle e tudo indica que caminhando para sair dela. Bom, quando você está com a vacina que pega o frasquinho, vai ter mais do que a quantidade em mililitros que tem que colocar em você. E aí, dá uma expansão aí para eles verem a vacina. Tem as marquinhas, e é aí que o técnico de enfermagem, ou enfermeiro, ou médico, não importa quem colocou no seu braço, quem lhe protegeu, vai colocar só a quantidade exata que é determinado pelos órgãos de controle. Bom, e as unidades de medida? Novamente, gente, a mesma coisa. A minha unidade central é o litro, né? Isso aí é um L, tá, pessoal? Esse aí da Casa Vermelha. Então, eu tenho 1 quilolitro, hectalitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro, mililitro, tá? Então, o nosso exemplo, eu coloquei 0,2 litros. Quantos mililitros são? A mesma coisa, gente. Vou multiplicar por 10 e vou multiplicar por 10 novamente. Então, eu tenho 200 mililitros. Ora, e se eu tiver 15 litros para quilolitros?
O que eu vou fazer? Daqui para lá, ou seja, do menor para o maior, eu vou dividindo. Dividindo por 10. Então, eu vou ter, divido por 10, fica 1,5, ou fica 0,15, divido por 10 novamente, 0,015 quilolitros. Professor, é estranho. É, pessoal, a gente usa pouco, o que a gente usa mais é de quilos para gramas, para fazer essas comparações. Mas a gente precisa entender como foi feito, para quando você precisar aplicar, dependendo do que você escolher para a sua vida, você saber essas mudanças. Então, algumas ferramentas, isso é uma ferramenta matemática para você interagir com a vida, você não vai usar ela por completo, mas você vai usar alguma parte dela na sua vida, com certeza, tá? Então, medida de tempo. Olha, gente, aqui eu coloquei uma competição, corrida, né? Então, você, nas Olimpíadas ou qualquer outro mundial, você tem a questão do tempo, quanto chega. Aquele pessoal corre de um jeito que, meu Deus do céu, antes de eu piscar, eles já estão chegando. É brincadeira, pessoal, mas é quase isso. E aqui eu trouxe o jogo de xadrez. Para quem não conhece, já ouviu falar muito do jogo de xadrez, você tem um relógio de tempo. Você pode tanto perder porque recebeu um checkmate, quanto porque o seu tempo estourou. Veja que tem 2 relógios. Então, esse daqui está jogando, está para baixo. Ou esse daqui está jogando, está para cima. Então, o relógio está andando. O tempo está andando. Quando ele dá a jogada dele, ele baixa, essa daqui levanta e o outro tem que pensar e jogar e fazer desse jeito. Não é só saber dar o checkmate, não. Tem que correr contra o tempo. Outra coisa, quem nunca viu o pessoal correndo contra o tempo porque ia fechar os portões do Enem? Tanta gente deixou o Enem para o próximo ano porque perdeu o tempo. Às vezes porque se atrapalhou e às vezes por conta de trânsito ou de qualquer outra coisa. Não importa. Mas o tempo é importante na nossa vida. A gente fala dele amanhã, na próxima aula, né? Então, todo mundo sabe que 1 minuto é 60 segundos e 60 minutos, então, vai ser 60 segundos vezes 60, que vai me dar 3.600 segundos. Ora, uma hora tem 60 minutos, meia hora, 30 minutos, todo mundo sabe. Então, isso é coisa que vocês vão usando da matemática sem nem perceber que a matemática, que aquilo ali é matemática, a matemática está no teu dia a dia. Então, quando você faz a transformação, normalmente a gente usa de hora para minuto. Mas, já que você já sabe que 1 minuto é 60 segundos, o que é que ele fez? 1 hora é 60 minutos, multiplicou por 60, vai dar 3.600 segundos. Bom, da mesma maneira, 2 horas, vou pegar o meu minuto e multiplicar por 2. Gente, isso aqui já está preparando você para uma coisa chamada proporção. Então, 2 vezes 60, 120. E a mesma coisa, 2 vezes 3.600, 7.200 segundos, tá? Fiz para um dia. Um dia tem 24 horas. 24 vezes 60 minutos dá 1.440 minutos. Um dia tem 1.440 minutos. E a mesma coisa para o segundo. Vou multiplicar os meus 24 e vou achar meu valor. Ora, aqui eu trago uma questão da OBMEP. Trabalhando com o tempo, vocês vão ver que não é essa aplicação direta. Aquilo ali é apenas uma ferramenta para vocês trabalhar, que eu já mostrei para vocês que vocês vivem usando ela no dia a dia. Faz parte da realidade de qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. A tua também. A minha, a do japonês, quem quer que seja. Bem, em uma competição, as partidas têm duração de 60 minutos. E cada time tem sempre 5 jogadores em campo. Em determinada partida, um time escreveu 8 atletas e foram feitas várias substituições.
de modo que cada um deles jogou a mesma quantidade de tempo. Quanto tempo cada um deles jogou nessa partida? Gente, amanhã, ou seja, na próxima aula, nós vamos trabalhar essa questão, mas vamos fazer o seguinte, tenta, lembra, é importante investigar, mergulhar, para ver se você mobiliza as ideias. A sua maneira de pensar, a sua maneira de resolver pode estar diferente da minha, mas também pode estar certo, que a gente já falou sobre isso. Matemática é um conjunto de ideias diferentes que levam ao mesmo tempo, contanto que esteja matematicamente correto. Bom, pessoal, amanhã a gente fala disso. Vou dar um tempo bem rapidinho para Pedro dar um tchau. É isso aí, pessoal. Revisem essa aula, tá bom? A professora Tânia aí trouxe bastante temas aí em relação a unidades de medidas, certo? Então, assista essa aula novamente no YouTube, revisa, vai pausando, fazendo suas anotações e nos encontramos aí em breve, tá bom? Tchau, tchau. Ó, pessoal, tenho que agradecer o pessoal de Libras. Muito obrigada, porque eu não sei trabalhar em Libras, então tenho muito obrigada. E, turma, até amanhã. Foi muito assunto, não foi? É muito